Pai, nós adoramos o Senhor por poder aprendermos, ó Deus, tanto sobre a Sua palavra, que é, ó Deus, a nossa direção diária, é aquilo que ilumina o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, muito obrigado, Pai, por poder nos dar, ó Deus, esse tempo de aprendizado e que nós possamos, ó Deus, ser eficazes, ó Deus, ser eficientes na implantação do Teu reino aqui nessa cidade, Pai. Nós adoramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. A recapitulação, né? Então nós vimos a introdução, né? No livro de Romanos. Ele é considerado o Evangelho de Paulo, né? Escrito por Paulo. Ele é considerado por muitos como o maior livro já escrito até hoje. Eu vou tirar, eu estou distante de vocês. O impacto dele, né, na história da igreja é intenso. O livro, né, a história do impacto do livro da carta, né, de Paulo aos Romanos é incrível, né, na história da igreja, porque Agostinho foi encontrado, né, por Jesus através da leitura desses escritos, né, do livro de Romanos. Lutero também foi, John Wesley também, né, e a divisão, eu coloquei aí, ela é da epístola, né, da carta, ela tem 5 partes. Nós já vimos a condenação dos pecadores, a justificação dos perdoados e hoje nós vamos ver a santificação dos justificados, né? E ela vai aí do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 39, vai essa parte que é estudada e que tem essa divisão, tá? Então ele coloca aí assim, ó, a santidade. Nós vamos estudar hoje sobre santificação. Nós já estudamos sobre a condenação dos pecadores, a justificação, que é, né, o conceito geral do livro aí, e hoje nós vamos falar sobre a santificação, que ela está ligada à justificação, né? Ela está ali amalgamada juntamente com a justificação. Então a santidade é a condição de uma vida separada para Deus e dedicada ao seu serviço. Santidade distante do nosso conceito, ou o conceito que tivemos, né, durante muito tempo, né, sem conhecimento bíblico, daquilo que é ser santo, é nada mais do que isso. É a condição de uma pessoa separada para Deus e dedicada ao seu serviço. Isto inclui separação do pecado, sendo libertos do seu poder, né? O pecado não tem mais poder sobre nós, né? Porque nós estamos num processo de santidade. Para nós humanos, processo de santidade. Mas nós vamos ver aqui como que é que o Senhor enxerga, né, a santificação nossa, ou o nosso estado de santidade. Então, santificação é o processo pela qual uma pessoa se torna santa. Santificação é o ato ou processo, né? Então, quando ele vai falar de ato, ele vai atribuir a Deus. E quando ele vai falar de processo, ele vai atribuir a nós. Para nós é um processo, para Deus é um ato. Vamos ver se a gente consegue enxergar isso? Uma pessoa se torna santa quando de fato pertence a Deus e o serve fielmente, né? Do ponto de vista divino, santificação é posicional e instantânea. Então aqui começa essa nossa divisão. Então a santificação para nós seres humanos, eu falo assim, você é santo, você fala o quê? Estou em processo. E nós sabemos que a santificação nossa é um processo. Para nós é um processo, né? Nós estamos nesse... Mas para Deus, como é que Deus enxerga nós? Santos. Por quê? Isso, porque ele não vê a nós, ele vê quem? Ele vê o ofertante ou a oferta? Quem quer? Basta nós olharmos isso, ele não vê o ofertante, ele examina a oferta. Então, os olhos de Deus, quando olha para nós, ele não enxerga, né? Ele enxerga o seu Filho em nós. Então ele enxerga a santidade dele em nós. Então nós somos, aos olhos de Deus, santos. Nós é que não conseguimos assimilar isso a nosso respeito. Olha o prejuízo que nós temos.
De Cristo Jesus. O Cristo em nós. O Cordeiro, né, foi transferido a santidade do Cordeiro para nós e a nossa iniquidade para ele, né, sobre a vida dele. Então, olha como nós temos prejuízo de não pensarmos assim, gente. Por que é que Deus pensa assim e eu não penso? Por que é que eu não posso pensar assim a meu respeito? Chega na célula, se tiver lá umas 10, 15 pessoas, chega lá e pergunta aí, quem é santo e quem é pecador? Todo mundo levanta a mão na hora de que pergunta se é o quê? Pecador. Todo mundo levanta a mão, achando que ainda é um pecador. Lá eu tenho. Isso aí foi feito ontem lá na célula. Se é o quê? Pecador ou justo? Eu sou pecador. Pecador ou santo? Eu sou pecador. E a Bíblia diz que nós somos justos e santos. Sobre a perspectiva da palavra de Deus. O problema é que nós encaramos sobre a nossa perspectiva. Oi? Ah. Então, ela é posicional e ela é processual. É uma posição instantânea do ponto de vista de Deus. Nós recebemos a Cristo, recebemos santificação, somos santos, justificados e santos. Mas para nós o processo ele é gradual, ele é um processo que vai, nós vamos sofrendo aí, nós vamos sendo moldados aí na nossa experiência, enquanto experiência humana aqui na Terra, né? Na justificação, a justiça de Cristo é creditada em nossa conta espiritual, né? Isso nós vimos lá. E a santificação de Cristo passa a ser a nossa santidade, né? Do mesmo jeito que nós compreendemos a justificação, que é a justiça de Deus na nossa conta agora, se nos tornamos justos, também a santificação, porque ela está conjuntamente ali ligada, né? Ele traz isso conjunto. Assim como a santificação é posicional, a santificação experimental ou prática se deriva de uma vida de comunhão diária com Deus. Então, o nosso processo, né, para Deus é instantâneo, mas o nosso processual é prática, queridos. É prática, é estarmos unidos com Cristo não é unidos, né, nesse relacionamento, nessa comunhão. Não dá para você ler a Bíblia uma vez por semana, uma vez por mês, ir numa reunião, conversar com os irmãos, louvar, uma vez por... Não dá, você não tem como fazer isso. A tua experiência, o teu processo, ele é muito lento, ou ele nunca vai chegar ao fim, né? Lento, ou talvez ele se perca pelo meio do caminho. Se você tentar fazer algo uma vez por semana, então vamos lá, vamos emagrecer, vamos pegar processo, né? Vamos emagrecer. Então, eu vou fazer regime uma vez por semana. Funciona? Eu vou estudar uma vez por semana. Funciona? Nada funciona nesse processo. Tem que ser algo relacional, você tem que estar inteirado com ele. Com Cristo é assim. Essa experiência de santidade é onde você tem o santo perto de você, né? Ou junto com você. E você está nessa experiência de dia e de noite, diariamente, né? Quando cremos no nosso Senhor Jesus Cristo e o aceitamos, ele traz essa palavra aceitamos, eu sempre vou colocar recebemos, tá? O aceitar esquece. Como nosso Salvador, somos por Deus justificados pela fé e declarados justos e santos. Nós somos por Deus justificados. A justiça é de quem? É de Deus. Não aplique justiça sua nem sobre você, nem sobre ninguém. É um desastre, né? Quando nós aplicamos. Só vem condenação para nós. Só. Se nós aplicarmos a nossa justiça, que é mérito, né? Por mérito, meritocracia, não funciona. O homem não é santo pelo que é em si mesmo, mas pelo que ele é em Cristo. Não tem como, não tem nada, exato, não tem nada. Não tem justificação, não tem santificação, não tem nada, nós não temos nada. Né? Ainda que possa sobrevir sobre a nossa mente, que haja algo de bom, não existe nada
né, que nos traz essa expectativa. O significado do batismo. Aqui, queridos, ele vai trazer, talvez, para nós, o próximo passo de nós recebermos a Cristo e aí começarmos o processo. Então, qual é o primeiro processo depois que nós conhecemos a Jesus, conhecemos o Evangelho? O próximo passo é o batismo. O batismo para nós, né, é essencial na nossa vida. Na minha vida foi algo essencial e determinante, desde que nós tenhamos consciência do seu significado, né? Então o batismo, né, lá no capítulo 5, Paulo ensina o princípio da graça de Deus operando na vida do cristão. Então o princípio da graça de Deus operando no cristão. Mas para que não seja interpretada de forma errada, né, ele começa o capítulo 6 mostrando como a graça divina se manifesta e age. Porque até hoje há interpretações, né? Um dos homens mais criticados por pregar a graça hoje em dia, quem que é? A Luiz. Irmãos de 30 anos de caminhada. A última vez que nós estivemos lá, ele confessou em público, ele confessou de púlpito, dizendo que uma irmã de 30 anos de caminhada com ele chegou para ele e disse: cansei da tua pregação. Você está sendo um homem que está dando liberdade para as pessoas pecarem. Por quê? Porque ela acabou confundindo algumas coisas que ele fala. Justamente isso que Paulo vai explicar aqui para nós. Ó. Então, para que não haja uma interpretação errada, ele começa o capítulo 6 mostrando que a graça divina se manifesta e age como? Mostra que o verdadeiro cristão não pode viver mais no pecado, pois está morto para o mundo. Mostra que a morte e ressurreição de Cristo liberta o cristão do pecado e dá uma nova vida. E ele começa assim, você vai ver como é que ele vai falar sobre nós não vivermos mais no pecado. Então ele mostra que o verdadeiro cristão, agora ele se aparta do pecado. Longe de que a pregação da graça vai incentivar você ao pecado. Longe disso, que você é salvo e não depende de você. Por quê? Porque quando você ouve ele pregar, e a graça é isso mesmo, não depende de você, não é o teu estado, não é pelo que você faz. Você fala, então eu vou fazer qualquer coisa. É assim, pelo que ele está falando aí, de forma alguma. De forma alguma, não é assim. Né? E quando você tem revelação do Evangelho, você não entende assim, queridos. Você só entende assim quando você se perde, né, na lei, talvez na lei e talvez nos seus próprios conceitos. Mas se você tiver revelação do Evangelho, você vai compreender muito bem que não depende de você e o teu estado não é um estado de viver de pecado, é um estado de viver livre dele, não querer praticá-lo e poder dizer não para ele. É diferente daquilo que vão trazer uma interpretação e às vezes interpretam mal, né? Quando Paulo vai falar algumas coisas. Então deixa ele falar aqui, ó. O batismo em água. O batismo em água é uma poderosa experiência para não mais vivermos em pecado. O batismo significa que fomos unidos com Cristo na sua morte. O batismo em água é um mandamento do Senhor para os que aceitam, né, para os que recebem a Cristo. E a obediência a este mandamento, como parte da confissão de fé em Cristo, nos é de grande valor espiritual. Se entendermos o verdadeiro significado do batismo, nossa fé se fortalecerá e gerará convicção para vivermos em Cristo. O batismo em água é o testemunho público que indica havermos morrido para o pecado e começamos a viver uma nova vida em Cristo. Como que se todo esse processo que nós já passamos, essa experiência do batismo, né, que agora nós declaramos publicamente, né, eu não lembro quantas pessoas tinha no dia que você se batizou, mas eu lembro que tinha muita gente. E foi um tanto de gente lá me abraçar e falar, bem-vindo à igreja. E amanhã, quando eu estava na rua, sabe quem eu enfrentava? Sabe para quem eu olhava? E sabe quem estava me olhando? Essas pessoas. Como é que eu ia viver? A Eurides não está aqui não, né? Mas a irmã dela está, né? Então pode contar, né? Brincadeira, gente. A Eurides chegava luxuosa
para trabalhar, na segunda-feira, era sempre segunda-feira de manhã que ela ia lavar o carro dela. Então ela chegava às 7 horas, ela já tinha que estar no serviço, então ela chegava antes. Segunda-feira de manhã eu acordava até mais cedo para ir para o lavador, porque eu tinha que esperar a Eurides chegar, que a Eurides chegava. Ela chegava com cachecol, aquela mulher bem vestida, tudo. E eu, que jeito? Aquele shortinho, aquela camiseta e chinelo de dedo. Eu me sentia um lixo perto dela. Sabe quem fez eu mudar minhas vestimentas na época do lavador? A Eurides nunca me falou nada. Foi olhando para a vestimenta dela. Foi olhando para uma irmã que estava lá, simplesmente ia lá lavar o carro. Eu tinha vergonha, não era uma prática de pecado, queridos, mas eu comecei a sentir vergonha das minhas próprias vestes que eu usava. Então um dia eu coloquei uma calça comprida, um dia eu coloquei uma camiseta com manga, e a partir daí eu comecei a trabalhar com essas coisas. Imagina se alguém te pega, né? Imagina se ela me pega tomando um uísque, aí eu morria, né? Por isso não dá, porque você vai ficar temeroso, primeiro em relação a Deus, e essas coisas vai fazendo você se apartar, e você vai tendo relacionamento com as pessoas, com a igreja, e isso vai proporcionando para você a possibilidade de você, né, num relacionamento longo com a igreja, você ir se apartando cada vez mais, porque isso não vai mais fazer parte da sua vida. Coisas que nós consertamos, às vezes que nunca ninguém tocou no assunto, era algo interno meu. Nunca ninguém mandou trocar de roupa no lavador, ou vestir roupa mais longa, não, nunca. Foi um processo. É interessante assim, né? O testemunho. E aí, como a gente ensinava, assim, se possível, fale. Né? Então, o importante é o testemunho. O testemunho, além de ser silencioso, Sim. sem palavras, ele é edificante, ele transforma as pessoas, porque você vê. Você presencia. Então, quando você vê e presencia o testemunho, você tem uma transformação, você deseja essa transformação. Talvez não seja essa palavra certa, eu me envergonhar, mas eu sinto a necessidade de me transformar, né? E a transformação. De querer ser igual. De querer estar no mesmo estado dela, né? Admirar, né, que está bem vestida e eu olhava para ele e falava, Jesus, socorro, né? Era uma situação. E eu estava naquele processo, eu já estava começando a caminhar. Foi ali que eu comecei a enfrentar as pessoas, as primeiras pessoas lá fora, né? Então aí quando você começa a falar, não, já não me cabe mais fazer algumas coisas, porque então agora você começa a se envolver com a igreja e esse processo ele começa por aí, por essas experiências. O Neguinho cansou de contar, né? Cansou de contar não, mas ele contou várias vezes, o Neguinho do Louvor, né? O Neguinho, que eu conheci ele por Neguinho. Ele disse que ele fumava e o bispo ia evangelizar ele. E um dia o bispo orou com ele, ele falou, graças a Deus, estou livre do cigarro. O bispo foi embora, ele catou o cigarro e está fumando. Né? No outro dia o bispo resolveu fazer aquela visita né, depois daquela oração, né, o Neguinho está lá, pitando. O bispo chega meio entrão, né? Chegou e entrou do jeito que estava, e ele estava lá, fumando. Quando ele olhou, ele falou, quando ele ouviu a voz dele, ele crau, aquele negócio na mão. Apertou o cigarro e não sei o que, queimou tudo. A última vez que ele fumou, né? A última vez que... Essas experiências são marcantes na nossa vida, né? Nesse processo, né? Ele queria deixar, né? Que ele sentia a necessidade, e acabou encontrando a forma de deixar. A igreja, queridos, o relacionamento com Deus, né? Não foi o bispo que quis ir lá, foi o Senhor quem mandou o bispo ir lá aquele dia, porque queria a libertação dele, assim como quer a nossa, né? Em todas as áreas, né? Então o batismo em água é esse testemunho público que vai fazer você agora viver uma experiência relacional com a igreja, sabendo que a partir de agora a tua consciência sabe que você deu testemunha perante os homens, perante Deus e perante o inferno, que você agora pertence à igreja, que você pertence a Ele. Expressa também a nossa plena identificação e experiência com Cristo, começando com a nossa morte com Ele. Qual é a primeira experiência nossa com o Evangelho? Com Jesus? É a morte. Morremos com Ele. Né? Ele morreu, nós morremos com Ele. O batismo é uma certidão de óbito. Eu achei isso aí muito interessante, né? É a certidão de óbito do cristão para o mundo. É a prova de que aceitamos a morte de Cristo como sendo a nossa própria morte para o pecado. Não é morte física, né? É uma morte aí que vai envolver
algumas coisas da sua vida. O batismo por imersão, né? Ele só vai falar aqui, né, que há diferentes formas de batismo, né, nas igrejas, né? A imersão é fundamentalmente bíblica, retratando claramente a união do cristão com Cristo na sua morte e ressurreição. Isso nós temos bem convicto isso nas nossas vidas, né? Isso é algo que para nós, eu acredito que para a maioria de nós, isso está muito claro, né? Esse processo esses dias agora a igreja batizou, né, mais de 70, e eu acredito que chegou a 80 pessoas com o batismo que teve lá no dia do resgate, teve mais pessoas batizando, né, e a gente, como teve presente batizando algumas pessoas, né, antes a gente ia brincar, ele falava assim, como é que você vai fazer? Eu falava, não, eu vou ver se você aguenta 2 minutos, se eu voltar, se eu estiver vivo, eu vou ver, mais 2 minutos. Ele falava, você vai me matar? Eu falei, você vai morrer. Não se preocupa não que você vai morrer. E é óbvio que a morte era essa morte simbólica, né, com Cristo, né, e gente, realmente tem pessoas que, né, têm essa experiência, né, chocante, né, e aí elas passam por esse processo a partir disso aí. Algumas o processo é um pouco mais lento, outras é muito mais radical, né, realmente encaram como a morte e começa uma nova vida, umas novas experiências, né, é tremendo. Um mercado de escravos, ele coloca aqui. O texto mostra, né, esse texto de Romanos, capítulo 6, do versículo 15 ao 23, né, na sua prática, a nossa santificação como resultado da nossa escolha, expondo o relacionamento entre um homem ou um servo e um senhor, né? Então, o pecado, queridos, não pode ser compreendido meramente como um ato, né? É um relacionamento entre um senhor e um escravo, assim como vai ser o nosso relacionamento em relação à santidade. Por quê? Porque ele vai fazer o paralelo ali. Porque se você escolhe ser santo, você é escravo de quem? De Cristo. Se você escolhe o pecado, você é servo, ser escravo do diabo. É o que ele vai falar ali, ó, é resultado de uma escolha. Por quê? Porque existem 2 senhores e você só pode servir a um, né? Então, Paulo mostra o pecado e a obediência a Deus como 2 tipos de patrão, né? No capítulo 6 ele vai falar isso. Como uma pessoa se torna escrava ou servo de um desses patrões? Pela irrestrita obediência a um deles. O pecado pago com a morte e a obediência a Deus conduz à justiça dele, que vai conduzir-nos à nossa santificação também. Então, quando nós experimentamos o pecado, nós experimentamos a morte. Quando nós experimentamos essa obediência a Deus, nós experimentamos a sua justiça. Por que experimentamos a sua justiça? Porque a justiça de Deus aplicada em nós nos torna justos e santos. É o processo completo aí. Antes escravos, agora livres. Então voltamos ao Aloísio, falando sobre liberdade. Porque agora você é livre. E você é livre, inclusive, para escolher. Você continua livre para escolher. Antes você era livre para escolher? Não. Não era. Antes você era escravo. Jesus veio fazer o quê? Libertar. Ele nos libertou. Ele nos liberta e faz o quê? A algema com ele? Não. Ele nos liberta e nos dá liberdade para servi-lo. Talvez seja isso que não há uma compreensão. Escravo sem direito a nada, nós éramos do pecado, do diabo. Jesus nos libertou. E nós, então, podemos nos tornar, se quisermos, escravos dele agora. E o somos. Mas é um escravo livre. Uma escolha de quem? Minha. Ele não me obrigou. Ele não me acorrenta ele. Ele me dá a liberdade, inclusive, de ir embora, né? Dá ou não dá? Dá. Dá, ele deixa aí. O outro deixa aí?
Deixa não, tem que ser arrastado, né? Tem que ser arrancado de lá. E nós sabemos quem arranca, né? Quem nos arrancou de lá, né? Então éramos escravos do pecado, mas pela nossa união com Cristo, morremos para a vida velha, né? O cristão deve continuar morto para o pecado e entregue completamente a sua nova vida como um servo de Deus. Alguns de nós temos essa dificuldade, né? No processo, né? Nesse meu começo de processo, de início de caminhada, então nós fizemos aí, o pessoal da igreja fez um encontro dos casados para sempre. E a última lição, eu não sei se era a última ou a primeira lição, foi feita na beira do rio Jamari, num chalé, lugar lindo, indo aqui para Porto Velho. Eu nem me lembro mais, faz muito tempo, né? Acho que foi em 2008, 2006. Então, naquele dia, queridos, tinha competição entre os casais para se livrar de fazer algumas coisas, mas foi muito interessante que naquele dia tinha competição de pesca. Era um dia de competição de pesca. A Ariquemes teve um tempo aqui que teve, acho que até a terceira etapa da competição de pesca. E naquele dia tinha. E eu fui para a beirada da água pescar. E eu bebia ainda. Eu bebia. Eu estava estava começando a entrar na igreja. Estava começando a dar meus primeiros passos junto com a igreja. E passou, aqueles caras estacionou aqueles barcos, o cara bebendo, ouvindo música e pescando. E eu falei, meu Deus, e eu aqui? O que eu estou fazendo aqui? E eu do lado de fora, o negócio bom está onde? É claro, mas com todo esse pensamento, mas o meu coração, e eu acho que um pedaço dele pulou dentro daquele barco e ficou com os caras pescando e bebendo. Ainda era algo que, né, para algumas pessoas esse processo às vezes demora muito, mas o Senhor tratou de fazer isso muito rápido na minha vida, de tirar algumas coisas, muito rápido, né? E eu dou glória a Deus por isso, porque eu vejo pessoas lutando com isso. Ele fica aqui, corre lá, fica 30 dias, volta, fica 15, 20, dá mão passeio, fica mão 6 meses, e volta, né? Esse processo é lento, demorado e doloroso, tá? E doloroso para quem? Principalmente para mim. Experimento as coisas de Deus, essa experiência maravilhosa, e depois vou lá, né? Então, algumas pessoas têm mais dificuldade, né, nesse processo, mas o que deveria acontecer é isso aqui, ó. O cristão deve continuar morto para o pecado e entregue completamente a sua vida a Deus. Nós temos essa dificuldade de mudar rotina, sabia? Então eu tive que mudar tudo. Eu não sei se você teve essa experiência de mudar tudo. Então agora, os domingos, o que eu faço? Eu tenho algumas coisas, compromisso com a igreja, né? E você vai, e às vezes nós temos dificuldade de fazer isso. Alguns por um motivo, outros por outros. Mas a regra é que todos nós temos dificuldade de fazer isso. Às vezes, nos encaixar como é que fala, no coisa do reino, no dia a dia do reino, né? Encaixar a nossa agenda com a agenda do reino. Se queremos uma vida reta e justa, devemos começar por uma posição justa com Deus, né? 2 tentações a evitar. E aqui ele vai falar. Existem 2 clássicas tentações quanto a este assunto. A primeira é dizer, eu tenho salvação pela fé, portanto não importa o meu modo de viver. É aqui que as pessoas criticam quando o nosso irmão Aloísio faz as suas pregações dizendo, você é livre, não depende de você, Cristo te libertou, Cristo te recebe. Aí as pessoas criticam ele há muito tempo por isso. Ele diz, você está dizendo para as pessoas irem pecar à vontade. Aqui, ó. Eu tenho salvação pela fé, portanto, não importa com o meu modo de viver, mas de forma alguma. Essas são as 2 tentações. A segunda é essa aqui, ó. Pensarmos que estamos conservando nossa salvação. As 2 estão interligadas. Primeiro, se você pecar, você continua salvo ou não? E se você ficar muito bonzinho, você está ajudando Deus a se salvar ou não? Não. As 2 se excluem. Primeiro, se você pecar, você não perde a tua... então eu vou fazer. Apesar de às vezes fazermos, não perdemos. E a segunda, quem vai se defender? As pessoas que se defendem, ela ataca as primeiras. Eu não faço... Eu sou
e eu tenho, e eu... Você acha que aquele pode ser comparado a mim? Imagina, nem a pau. Então Deus não pode comparar dois seres, né? Aquele lá e eu aqui, santão e aquele lá. Não é assim, né? Então, e mais um não dá também liberdade para o outro praticar aquilo que quer, né? O primeiro não pode viver uma vida, né, dissoluta, fazendo o que quer, porque ele agora é escravo de Jesus, né? Ele entregou a sua vida para ele. E a segunda, né, é pensarmos que por ser muito santo, nós estamos mantendo o nosso padrão com Deus. Estou bonito na foto, né? Eu posso pedir que ele vai me atender e é por conta do que eu estou fazendo, né? Não é assim, né? Essa não é a interpretação que Paulo deu. Essas definições não são bíblicas. Como cristãos, somos donos da nossa vida, mas não escravos do pecado. Ele diz que nós somos donos da nossa vida ainda, né? Mas nós não somos. E você pode tomar decisões. Agora você pode tomar decisões. Mas ser escravo do pecado, negativo. Aí não. Aí a Bíblia diz que você... né? Não é. Em Cristo está a nossa verdadeira liberdade. Devemos render-nos ao nosso Senhor em obediência voluntária. É voluntário. A liberdade, a lei da liberdade. A lei da liberdade é a mais santa e mais poderosa que qualquer outro código de regulamento. Essa é a nossa verdadeira esperança. A lei da liberdade cristã ensina o discípulo fiel e sincero a consultar não o código de regras, mas a vontade do Senhor. Então eu não vou fazer porque está na lei, não consigo. E eu não vou fazer porque é errado. Queridos, nós tropeçamos nisso, não tem como. Não tem como. A melhor lei que nos foi dada é essa lei da liberdade em Cristo Jesus, que inclusive nos libertou. Ela vai falar, ela nos libertou da lei. Nos libertou da lei. Então a lei da liberdade, né? Não é esse código de regulamentos, né, que ele vai falar que é a lei, mas é a liberdade cristã pela qual Cristo nos libertou. Oi? Está mais paz no Senhor. Gente, para servir a Deus, eu acho que Deus não pede isso de ninguém. Deus conhece o coração de cada um. Então a gente, é claro que todo cristão está aprendendo, tá? Eu era uma pessoa, não sou mais. Mas isso não quer dizer que Deus vai te revirar por dentro. Tirar a tua personalidade. Sou o quê? Eu tenho que escrever aqui? Sou de Jesus? Não. As pessoas têm que ver Jesus em você. Mas mesmo pelo meu jeito, ninguém vê, mas pelo meu jeito. Repete aí, como é que é? Como é que é? Mas tem gente que não vê. Não, essa daí. Então ele diz aqui assim, ó. O ímpio tem liberdade sem lei. O judeu tinha a lei sem liberdade. E o cristão nascido de novo tem a lei da liberdade, né? Então, um tinha, né, e não tinha. Não tinha como agradar a Deus. O outro tinha como agradar a Deus e não tinha como conseguir fazer isso. Nós é que fomos beneficiados, né? E ele vai falar por quê aqui, ó.
A conclusão é uma transferência de senhorio, tanto debaixo da lei como debaixo da graça. O homem é um servo. Então, quando Paulo sempre diz, sempre relata, Paulo, servo de Jesus. Sempre. Por quê? Se ele escreve que nós agora fomos libertos, como é que ele é servo? Como é que agora ele continua sendo servo? Então ele diz aí, nós somos servos, tanto debaixo da lei como debaixo da graça. Qual a diferença será, hein? Qual é a diferença então? Como é que imperava a lei? A lei imperava, não. A lei dizia para você, não faça. E a graça? A graça disse, eu faço. Né? Eu faço. E se nós entendermos isso, nós temos tudo para viver uma vida extraordinária, né, de revelação de Deus. Por que que nós, assim, combatemos aquelas pessoas que se apegam à lei e vêm falar para você, mas você não faz isso, você não faz aquilo. Por que que nós combatemos isso? Justamente por conta disso. Quem é que consegue cumprir a lei? Quem conseguiu? O João levantou a mão e disse que consegue. Vai lá, João. Da graça. É a liberdade em Cristo Jesus que nós temos, e essa graça vai ser manifestada sobre nossas vidas. Né? Então ele ampliou a lei, nós não deixamos de cumprir a lei, mas nós recebemos essa graça de Deus. Né? Eu não gosto de usar essa palavra, livre-arbítrio, porque eu não sei se isso é difícil. Mas eu fico assim, a livre escolha de escolher qual que é o caminho que você quer seguir. Quem é que você quer servir? Né? Então, Jesus falou assim também, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, a aplicação da graça sobre a vida da gente. Né? Quando ele fala isso, fazer a vontade do Pai que é a comida, então qual é a nossa comida? É o pão vivo que desceu do céu. É esse pão vivo que vai nos trazer a graça e vai conseguir, e através dessa graça que nós vamos sendo transformados diariamente nesse processo que você está falando para nós hoje, de nos tornarmos santos, sendo santificados, né? E nos tornarmos assim, semelhança de Cristo. Semelhança de Cristo. Você tem como passar um vídeo para mim? Você tem como passar um vídeo? Assim. Então vamos lá. Vamos entrar no capítulo 7, que aí então ele faz a analogia do casamento, né? Então ali a conclusão do capítulo 6 ali, né, quando ele está falando do assunto, ele diz que é uma transferência de senhorio, tanto debaixo da lei como debaixo da graça. O homem é um servo de Deus, né? Ele é esse servo, né, que não tem alternativa. Você não tem alternativa. Nós deveríamos ter essa consciência. Nossa consciência deveria ser o quê? Ele manda e nós obedecemos. Né? Eu escolho, eu discuto. Não deveria ser assim, né? Então aqui ele vai colocar a analogia do casamento para nós, também debaixo do mesmo assunto. O apóstolo Paulo prova que a justificação é pela fé, sem as obras da lei, e que a nossa santificação vem pela nossa união com Cristo e seu senhorio sobre nós. A nossa santificação vem pela nossa união com Cristo e o seu senhorio sobre nós. Por quê? Porque duas demonstrações disso que nós vimos lá atrás. Primeiro, a instantânea, que é os olhos de Deus olhando isso para a nossa vida. E se o senhorio de Cristo permanecer sobre nós, porque ele pode fazer o quê? Ele pode não permanecer. Nós podemos não nos entregar a esse nosso dia a dia, não ser senhorio de Cristo em nós. Nós podemos continuar fazendo aquilo que nós queremos, proceder do jeito que nós queremos, fazer o que nós bem entendermos, levar a nossa vida do jeito que nós levávamos antes de conhecer a Ele.
Então, o processo instantâneo dos olhos sobre a ótica de Deus, nós somos santos. Agora, debaixo do senhorio de Cristo é que nós vamos experimentar a santidade nas nossas vidas. E olhar, né, a filha do Billy Graham que disse, né, se a Bíblia não dissesse que todo homem é pecador, eu acreditaria que o meu pai não pecou. Né? Tamanha a santidade, né, sobre a vida daquele homem, né, que a própria filha foi capaz de relatar. No capítulo 7, vemos que o cristão está morto para a lei e que a lei exigia a morte do transgressor, porém Cristo morreu em nosso lugar. Nós vemos aqui quando da justificação, né? A oferta, né? O ofertante estava aqui, foi embora, né? O ofertante foi lá para trás. O ofertante está lá, ó. Então o ofertante trouxe a oferta e aí você olha para a oferta, né? Ela é perfeita, né? Ela é própria. Se você olhar para você, querido, sempre você vai estar sempre impróprio. Né? Lembra? Eu não sei se eu peguei essa experiência com vocês. Olha lá, uma garrafa d'água está ali para nós bebermos. Né? Então eu vou lá, pego um cocôzinho de barata e jogo dentro. Quem vai beber? Por quê? Está imprópria para o consumo, ela está suja, ela foi maculada, ela foi contaminada. Não dá. Não dá. Mas Cristo se tornou propício. Se tornou propício. Ele sim, né, fez a propiciação por nós, então nos deu essa possibilidade aqui. Ó. O cristão está morto para a lei, que exigia a morte do transgressor. Nós deveríamos ter morrido, Jesus no nosso lugar morreu, né? Então agora foi aceita a oferta e por isso nós podemos viver. Nós só vivemos por conta disso. Só vivemos porque Cristo morreu em nosso lugar. Em Cristo, o cristão morreu tanto para o pecado como para a lei. E aí? Em Cristo, o cristão morreu tanto para o pecado como para a lei. Será que todo cristão morreu para a lei? Falando de igreja universal. Não estou falando da igreja universal, estou falando de igreja universal. Todo cristão morreu para a lei? Você conhece algum cristão que você percebe nele que ele não morreu para a lei? Você já conversou com um que você tem certeza que ele não morreu para a lei? E que ele aplica a lei tanto nele como ele quer aplicar em você? Existem dessas pessoas, desses irmãos por aí, né? Que sofrimento, queridos. Eu penso, que sofrimento para alguém continuar debaixo da lei. Por quê? Porque graças a Deus que Cristo, né, fez nós morrermos para a lei. Graças a Deus que nós não temos que entrar debaixo das ordenanças da lei. Porque senão ela continuaria apontando para você, não faça, não, não e não. E aí o que isso vem sobre você? Condenação, julgo, condenação. Né? Mas ele vai dizer aqui o seguinte, ó. A analogia do casamento mostra como é o nosso relacionamento com a lei de Moisés. Então, como salvos, morremos com Cristo quando Ele morreu por nós. Deste modo, estamos mortos para a lei e, portanto, livres para casar de novo. Foi eu que coloquei essa expressão aí para tentar trazer para nós um entendimento, porque, olha, de modo que estamos mortos para a lei que antes nos condenava. E Paulo vai falando, quando é que alguém pode assumir um novo casamento? Nunca, nunca, nunca. Quem falou o que aí? Exatamente, ele disse que o que te liberta para casar de novo no primeiro relacionamento, o que é? A morte. E se nós estamos mortos com Cristo, nós morremos para quem? Morremos para a lei. Cristo não é o substituto da lei? Então, se nós morremos, nós podemos fazer o quê? Casar com quem? Casar com Jesus agora.
nós somos libertos. Agora nós podemos casar. Antes nós estávamos presos à lei. Agora nós estamos livres. E quando se fala nisso, não há uma dificuldade de nós compreendermos, mas será que então eu não devo mais obediência à lei? Como é que é? Olha lá, ó. Então ele completa essa frase aqui, por isso que eu falei, ó, ele completa a frase aqui, ó, deste modo estamos mortos para a lei que antes nos condenava, porém livres para nos unirmos a Cristo, ou seja, a lei nos condenava, nós somos livres dela, ela exigia o que de nós? Ela exigia a morte. Se nós estivéssemos ligados à lei, qual que era a nossa condição? Nós teríamos que morrer. Cristo vem e faz essa substituição, e aí então nós estamos livres para nos unirmos a Ele. Agora, se a lei não pode nos justificar, nem nos dar poder para viver uma vida santa, qual é a sua função em relação ao homem? Então por que foi dada a lei? Ele explica isso muito bem lá, né? Primeiro, para revelar a vontade de Deus, né? E segundo, trazer o pecado à luz e revelar a nossa necessidade de um Salvador. Ele usa um termo, né? Ele diz que a lei veio projetar, né? Ele não usa a palavra projetar, né? Mas dizer para nós, né? Trazer para nós essa condenação, essa expectativa de condenação. Ela veio, exaltar o pecado. Não é exaltar, trazer à tona, né, o pecado visual, casual, nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Isso é... Então, trazer o pecado à luz, né, trazer ele e revelar a necessidade. E não é trazer o pecado à luz aqui, queridos, é trazer o pecado à luz onde? Aqui. É em nós. Né? Que nós somos sim transgressores. E precisamos do quê? Precisamos de um Salvador. Sem o Salvador nós não temos remédio. Prover uma forma de justiça. A justiça veio da onde? Justiça que desceu do céu. Se nós lermos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 até o 20, 21, lá ele vai falar sobre isso. Né? Sobre essa justiça de Deus, que ele trouxe essa justiça de Deus para nós. Né? Então, por isso nós somos então uma nova criatura, uma nova criação, porque a justiça de Deus fez isso conosco, nos justificou, nos tornou justo. E por último, a lei da consciência, eu acho que é o último, a lei da consciência. Aqui Paulo descreve o seu conflito interior com a carne, né? E que o cristão vive entre dois mundos ao mesmo tempo. O material e o espiritual, e aqui talvez onde nós mais sofremos, né, nessa nossa experiência humana. A luta que Paulo teve é a minha luta, ou seja, a nossa luta. Ele chega a dizer, né, bendito o homem que eu sou, nada, né, maldito, né, quero, luto e não consigo. E não consigo. Lá está o Paulo, esse homem completamente dedicado a Deus, lutando ainda com a sua experiência humana, no seu corpo material, lutando com o seu espiritual para tentar ver, né, se o espiritual vence sempre, né, e consegue fazer a sua vontade na sua vida. Né? Ele espera que deixemos Cristo viver em nós pelo seu Espírito e em nós produzir vida abundante e vitoriosa. O segredo da vitória espiritual consiste em deixarmos de olhar para nós mesmos e em concentrarmos-nos no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que. Então, qual que é o segredo da nossa vitória espiritual? Para de olhar para você. Para de olhar para... É deixar de olhar para você. Aqui está a fonte de toda a queda. Olhar para quem? Olhar para mim. Se eu olho para mim, eu vou fazer o quê? Eu vou sucumbir, eu vou cair.
eu preciso continuar olhando para Jesus, olhando para Cristo, né? E aí ele coloca aqui, reconhecendo que os mandamentos de Deus são santos, justos e bons. Os mandamentos não podem mudar a nossa vida. Os mandamentos mudaram a vida de quem? Nesse nosso contexto de conversão, nesse contexto de... Vocês perceberam como eram? Os mandamentos foi dado para quanto? Para quem? O povo hebreu, o povo judeu. Quantos deles foram transformados? Então, você via uma experiência nova na vida de alguns. Via. Mas era de todos? E era assim, era um coletivo, era a maioria? Era um que conduzia todos. O resto vivia que jeito? Vivia do jeito que a Bíblia relata. E o povo tornou de novo a fazer tudo aquilo que... Aí vai para o próximo rei. E o povo tornou a fazer tudo de novo como, né, o rei e todo o povo. Então, é essa nossa experiência, queridos, a nossa força de vontade, os nossos esforços não nos dão vitória contra o pecado. É aqui que o Aloísio tenta trazer a compreensão para nós de que não depende do esforço humano. É o quê? Graça de Deus. A fé quem deu? A fé vem da... Qual a fonte da fé? Deus, Jesus. Qual a fonte da salvação? Qual a fonte da santificação? Você pega tudo, vem de onde? Vem dele. Se você tem algo, vem de onde? Vem dele. A fonte é ele. Então não adianta eu falar, ei, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou me esforçando aqui, sim, é algo que você precisa fazer, natural. Mas dizer que isso provém de você, algo aí, uma vitória, não, foi o Senhor quem deu essa possibilidade de você vencer, né? Isso diz que é uma afronta a nós, né? Pô, eu não levo nada, não tem, né? Como é que é? Não tem nenhuma coroinha para mim, eu não posso contar com nada, eu não posso falar que foi eu, não, é? E os meus méritos? Isso, eu não tenho mérito nenhum. Não vou levar nada de mérito. Não vai. Não vai. Não vamos, né? Devemos pedir ajuda e libertação divina, confessando o nosso pecado e a necessidade de um Salvador. Assim nós vencemos o pecado. Assim nós temos vitória. Clamando por Jesus, clamando a Ele para que Ele possa nos ajudar, né? Confessando a Ele e confessando para Ele, né, a nossa necessidade de libertação. Qual a tua experiência de libertação com alguma coisa que era um vício seu? Você lembra? Às vezes foi de forma que você nem interferiu. Era o último dia do ano, eu já havia estado por 2 dias meio ruim, e aí o meu primo, eu estava nesse processo de conversão, nós fomos para a casa do meu irmão, que era 31, então tinha virada. A virada ia ser na casa do meu irmão, né, uma festa ali com a família. Então eu entro no portão, eu já estou frequentando a igreja, e eu estou nesse processo de tentar deixar de beber, né? Estou misturado com os irmãos, e eu achava assim, e eu bebia um pouco, né, excessivamente, né? Então eu chego na casa, o meu primo está lá na caixa, eu ensinei meu primo a beber, e eu ensinei meu primo a fazer quase tudo, de errado, tá? Porque era quando, então, ensinei a caçar, ensinei a pescar, ensinei a beber, e o meu primo era o meu discípulo. E o meu discípulo está pegando uma cerveja e eu entro. Uns 20 metros de distância assim. Ele abriu o bração, né, com a cerveja na mão, já juntou outro. Ei, essa é para você. E aí? E eu lutando para deixar a bênção do álcool. Lutando. Eu falei, não, quero não. Ele disse, qual é? E foi se aproximando. Até ele chegar naquela frase que todos nós conhecemos.
Só porque é crente não vai beber uma comigo? O último dia que eu ouvi isso é a última vez que eu bebi uma cerveja. Ali eu bebi aquela, ele abriu, eu experimentei, ele trouxe outra, eu experimentei, e eu comecei a passar mal, e eu fui para casa e fiquei 3 dias. Enquanto eu estava dormindo, enquanto eu estava deitado, vinha uma voz dizendo, você sai dessa cama e você nunca mais experimenta o álcool. Fiquei 3 dias de cama. 3 dias ouvindo aquela voz. Eu estou te libertando, eu estou te libertando, eu estou te libertando. Isso já vai fazer 17 anos. Ainda bem que não foi pela dor, né? Hã? Ainda bem que não foi pela dor. Queridos, eu tinha tentado de toda forma. Né? Eu tinha um barzinho que eu bebia e um irmão abençoado era conhecido da igreja. E o final de tarde eu saía do lavador e ia para o boteco. Passava lá só para beber uma e levar uma para casa no máximo. E aí eu sabia que ele passava para ir para a escola, acho que ele estudava. E ele passava para pegar chiclete, aquele house, né? E era uma porta assim de madeira e tinha um monte de botija de gás. Então, a primeira vez, quando nós chegamos junto. A segunda vez eu falei, se aquele irmão vinha aqui, era sempre o horáriozinho dele subir, né? E eu cheguei, pegava a cerveja e vá para trás da porta. E aí ele passava pela fresta, eu olhava e estava lá atrás, ele passava, pegava as coisas e ia embora. Um dia, queridos, não teve jeito. Encheram aquele negócio de botijão de gás, de botijão de água, e eu tive que me espremer e ficar assim. Ele entrou, pegou, tinha muita gente, ele teve que virar para onde? Para o meu lado e deu de cara. Eu não fiz que nem o neguinho, amassei tudo e enfiei no bolso, tá? Eu fiquei com aquele negócio na mão, passei a vergonha ali. Foi esse processo. Dali, não durou um mês, né? Eu entrei nesse processo. Mas eu queria, querido, eu queria ser livre, sabe? Eu queria estar com os irmãos e não ser um desses, né? É assim, porque eu tinha comigo que eu ia envergonhar a igreja, que eu ia envergonhar os irmãos, me sentia, né? Então foi uma experiência assim, né? Dessa libertação, né? Pedindo para o Senhor para libertar. Não devemos confiar em nós mesmos, Deus é a nossa vitória, Cristo é a nossa vitória. Conclusão, Deus já proveu a vitória através da aliança na cruz. E a nova natureza que herdamos não pode viver na prática do pecado. Nós agora não temos uma natureza adâmica, nós temos a natureza de Cristo. Então não há mais como nós vivermos no pecado, porque a nossa natureza agora é a natureza divina, corre sangue real nas nossas veias. Então essa é a nossa experiência com a santificação hoje, falando do processo de santificação. Nós somos chamados para ser santo porque eu sou santo. Amém? Vamos ficar de pé. O vídeo não passa, queridos. Eu vou trazer uma nova versão lá, vou inventar um jeito, porque da vez passada eu não consegui, né? Hoje eu não consegui, mas nós vamos trazer aí uma nova versão para ver se a gente consegue passar. Então vamos agradecer a Deus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por um momento tão precioso na Tua presença. Que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos que esteve aqui, ouvindo até esse momento a Tua palavra. Que o Senhor possa trazer edificação sobre o Teu corpo. Em nome de Jesus nós te oramos gratos. Amém. Deus abençoe vocês.